Assistência à saúde suplementar do servidor público federal, mais conhecido como Auxílio Saúde. Se você quer entender o que é este auxílio, quem são os beneficiários, quais são os valores concedidos, entre outras informações importantes, não perca o vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana e aqui no canal eu trago informações acerca de concursos e carreira no serviço público. Então, o que é essa assistência à saúde suplementar, mais conhecido como Auxílio Saúde do servidor público federal? Nada mais é do que um subsídio oferecido pela União para custear o plano de saúde do servidor e também de seus dependentes. Esse auxílio, ele compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica. Aqui, pessoal, eu já faço um adendo. O que seria essa assistência farmacêutica? É só para os casos em que o servidor estiver internado, né? Teve que passar por uma cirurgia, algo assim, mas a compra de remédios fora dessa hipótese, em farmácias, drogarias, em ocasiões normais, não é coberto por essa assistência paga pela União. Então, beleza, entendido o que é essa assistência à saúde suplementar? Como é a forma do servidor acessar esse benefício? Quais são as modalidades, digamos assim, de auxílio saúde? Bom, existem 4 hipóteses, 4 modalidades em que o servidor pode usufruir desse direito, dessa assistência à saúde. Primeiro, o servidor pode aderir a um convênio formado ali pelo órgão, pela instituição dele, com uma operadora de plano de saúde organizada na modalidade de autogestão. Essas operadoras organizadas na modalidade de autogestão são aquelas que não têm fins lucrativos. Depois, por segundo, o servidor também pode aderir a um contrato firmado pelo órgão, instituição dele, com uma operadora também de plano de saúde, só que contratada por meio de licitação. Por terceiro, a instituição ela também pode prestar o serviço diretamente. Às vezes você pode trabalhar ali, sei lá, num hospital universitário, em que a instituição tem a condição de ofertar diretamente, ou até mesmo o órgão ou entidade pode optar por contratar serviços terceirizados que prestem essa assistência médica ao servidor. Então, seria uma forma de prestar diretamente sem ser através de uma operadora de plano de saúde. E por último, o servidor também pode receber um auxílio de caráter indenizatório através do ressarcimento parcial. Ou seja, o servidor pode não querer optar por um dos planos de saúde lá contratados pela sua entidade e contratar um plano de saúde individual por conta própria, né? Ou até mesmo, às vezes o servidor já ingressa no órgão tendo um plano de saúde e não quer mudar, né? Enfim, então é possível sim que o servidor tenha o seu plano de saúde contratado de forma privada e receba o ressarcimento da União. E quais são os requisitos para isso, né? Para o servidor receber esse ressarcimento? Primeiro, ele precisa ser o titular do plano de saúde, tanto o servidor quanto o pensionista, ele precisa ser o titular desse plano. E por segundo, o servidor precisa comprovar que esse plano de saúde que foi contratado de forma privada, que ele atende ao rol mínimo de procedimentos que os planos de saúde precisam prover. Beneficiários. Quem são os beneficiários dessa assistência à saúde? Quais podem ser esses beneficiários? Primeiro, logicamente, o servidor público, né? Tanto o servidor da ativa quanto o servidor aposentado. Também pode ser beneficiário na qualidade de servidor aquele que ocupa cargo comissionado ou de natureza especial da administração pública federal direta ou de autarquias ou fundações. Depois, também pode ser beneficiário dessa assistência o militar de ex-território, ou seja, militares da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar dos extintos territórios federais. Depois, o outro tipo de beneficiário, aquele que gera mais dúvida, são os dependentes do servidor ou do militar de ex-território. E quem são esses dependentes? Primeiro, o cônjuge ou companheiro em união estável. Então, mesmo aqueles servidores que compartilham de uma união estável também podem ser incluídos no plano de saúde do servidor para fins de auxílio saúde. Depois, também pode ser dependente a pessoa separada, divorciada ou que teve a união estável reconhecida e dissolvida judicial ou extrajudicialmente com
percepção de pensão alimentícia. Então, no caso de um divórcio, de uma separação, mas que o cônjuge, né, o ex-cônjuge, ficou recebendo pensão alimentícia, ele pode permanecer como dependente do servidor para fins de receber esse auxílio saúde. Só que aqui faço uma observação importante. Caso o servidor ele tenha se casado novamente, tenha uma união estável e tenha inserido esse cônjuge, né, como dependente para recebimento do auxílio, a pessoa de qual ele se divorciou não vai ter direito a receber o auxílio. Ou só recebe o atual ou só recebe o ex, não pode receber os dois o benefício. Depois também é considerado dependente os filhos e enteados solteiros até completarem 21 anos de idade ou se inválidos enquanto durar a invalidez. Também ainda são considerados dependentes os filhos e enteados entre 21 e 24 anos, desde que dependentes financeiramente do servidor e desde que comprovado que são estudantes de curso regularmente inscrito no MEC. Ou seja, a regra é de que completou 21 anos, não é mais dependente, não tem mais direito a ficar como dependente aqui do servidor. Mas se completados 21 anos, o filho ou enteado, ele continua estudando, sei lá, tá fazendo já uma faculdade e ainda permanece como dependente economicamente do servidor, ele pode permanecer como dependente para fins de receber o auxílio saúde. Então, assim, a regra é que completou 21 anos, eles cortam esse benefício, mas esse benefício pode ser continuado. Aí o servidor precisa encaminhar pelo SOLGOV o comprovante de matrícula do curso que o dependente frequenta e também uma comprovação de que existe a dependência econômica. Pode ser, por exemplo, ali a declaração do imposto de renda. E para que esse benefício permaneça, o servidor ele precisa encaminhar a cada início de semestre a comprovação de que esse dependente continua regularmente inscrito no curso que ele está fazendo. E por último, também se enquadra como dependente o menor sobre guarda ou tutela concedidos judicialmente. Também pode ser beneficiário da assistência à saúde o pensionista de servidor ou de militar dos extintos territórios federais. E agora aqui, pessoal, algumas informações importantes sobre essa questão dos beneficiários e dos dependentes. Pai e mãe, eles não entram no rol de dependentes que os servidores podem cadastrar para recebimento do auxílio saúde. São só aqueles mesmos ali que eu citei. Pai e mãe, eles não são incluídos no vínculo de parentesco para poder ali cadastrar como dependente. E depois, para que o servidor ele possa solicitar o valor correspondente ao auxílio saúde do seu dependente, esse dependente ele precisa estar cadastrado no assentamento funcional do servidor. Caso esse dependente ele não esteja cadastrado, o servidor ele deve solicitar essa inclusão por meio do SOLGOV. Bem tranquilo, eu digo, de achar essa opção lá no SOLGOV e cadastrar o dependente. Agora aqui uma observação, pessoal, sobre a questão da titularidade do plano de saúde. Como regra geral, para o servidor solicitar esse auxílio de saúde, ele precisa ser titular do plano de saúde. Só que na Instrução Normativa 97 de 2022, eu até depois vou deixar essa instrução normativa aqui na descrição do vídeo, porque ela estabelece as normas gerais sobre essa questão da assistência à saúde. Ela é uma instrução bem importante sobre esse assunto, então caso depois vocês queiram ler melhor, vai estar aqui na descrição do vídeo. Bom, aí lá no artigo 9º dessa instrução normativa, ela traz uma pequena exceção, digamos, sobre a questão de poder inscrever os dependentes em plano diferente do servidor, do titular. Eu vou ler aqui junto com vocês, me acompanhem na tela que eu vou colocar o artigo aqui também. Diz o seguinte: o servidor, o militar de ex-território e o aposentado poderão inscrever seus dependentes e grupo familiar em plano de assistência à saúde diferente do seu, desde que seja na mesma operadora na forma dessa instrução normativa. Então, regra geral é que o servidor precisa inscrever seus dependentes no mesmo plano de saúde em que ele é titular. Mas tem essa exceção aqui, que pode inscrever em plano de saúde diferente, desde que seja da mesma operadora. Então, um exemplo,
servidor faz a adesão ali a um plano da GEAP, os seus dependentes também tem que ter um plano da GEAP. Da Unimed, o plano do dependente também tem que ser da Unimed. Outra informação importante é que o servidor, o dependente ou pensionista, eles não podem estar cadastrados em outro plano de saúde custeado parcialmente ou integralmente pela União, porque assim estariam recebendo em duplicidade. Então só pode receber o benefício uma única vez. Então, exemplo, né? São 2 servidores públicos que são casados e têm um filho, que é dependente. Se o servidor A, digamos, né? Vamos colocar aqui servidor A e servidor B. Se o servidor A, ele é titular de um plano, recebe o auxílio saúde, cadastrou o seu dependente para receber o auxílio, esse dependente, ele não pode ser cadastrado agora no plano de saúde do servidor B para receber também. Ou ele recebe aqui, através da assistência aqui do servidor A ou do servidor B, né? O dependente não vai poder receber o auxílio referente aos 2 servidores. Só que existe uma pequena exceção também trazida na Instrução Normativa 97. Vou ler aqui para vocês a regra que é trazida no artigo e a exceção que é trazida no parágrafo. Acompanhem comigo na tela. O artigo 53 diz o seguinte: os servidores, os militares de território, os aposentados, bem como seus dependentes e os pensionistas, não poderão usufruir de mais de um benefício de assistência à saúde suplementar custeado, mesmo que parcialmente, com recursos provenientes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, a regra geral é mesmo que seja um servidor, sei lá, de um município, um servidor federal, não pode haver duplicidade ali da assistência à saúde. Mas o parágrafo único diz o seguinte: excetua-se da regra do CAPT a contratação de um plano de assistência médico-hospitalar com outro plano exclusivamente odontológico, desde que um deles seja custeado com recursos de outro ente federativo. Então, assim, voltamos para o exemplo anterior. Digamos que o servidor A ele seja um servidor ali federal, né? E o servidor B ele seja um servidor estadual. O servidor A ele pode incluir o dependente dele ali no plano de saúde que contém a cobertura médico-hospitalar, ok. Aí nesse caso existe a exceção. Como os 2 são de entes federativos diferentes, o servidor B pode também incluir o dependente num plano de assistência à saúde com cobertura odontológica. Então, assim, a exceção precisam ser planos com coberturas diferentes e precisam ser também custeio por entidades federativas diferentes. Então, precisa ser ou custeio pela União e aqui pelo Estado, ou custeio pelo Estado e aqui para um município, enfim. E quem pode solicitar o auxílio saúde? O servidor, né, que vai ser o titular do plano, ou o pensionista, desde que seja também titular do plano. E aqui uma observação: o pensionista ele não pode incluir dependentes no plano de saúde, assim como é permitido ao servidor. E agora a parte que mais interessa, né? Qual é o valor do auxílio? Qual é o valor dessa assistência custeada pela União? Bom, o auxílio saúde ele teve um reajuste no ano passado, ali em 1º de maio de 2024, depois ali de negociações entre as entidades representativas dos servidores federais e o governo federal, houve um acordo para reajuste do auxílio saúde, que passou ali de uma média per capita de R$ 144,38 para cerca de R$ 215, a depender ali da faixa salarial. Então, a partir de maio de 2024, passou a valer os valores que constam na tabela aqui do lado, que eu vou mostrando para vocês. O valor que é pago, né, que é repassado de assistência à saúde, ele é calculado de acordo com o cruzamento da faixa salarial do titular do plano, do servidor, e da idade de cada um dos beneficiários. Então aqui a gente pode observar da tabela que quanto maior a renda do servidor, menor é o valor do benefício. Em contrapartida, quanto maior a idade, maior é o valor do benefício repassado. Então aqui, né, para exemplificar, eu estaria aqui na faixa 4 de idade e na faixa de 3 a 6 mil, que daria um repasse para mim de R$ 230. Agora, digamos que, exemplo, eu tenha um dependente, um filho, que ele está na faixa de idade ali entre 0 a 18. Então, eu receberia
correspondente a esse meu dependente, o valor de 196,34. A faixa de renda sempre vai considerar a do servidor titular, né? Então, a minha faixa de renda. Só o que muda é a idade. Então, se o meu filho, né, o meu dependente ali, estivesse ali na faixa de 0 a 18 anos, eu receberia, correspondente a ele, 196,34. Então, é importante aqui salientar, pessoal, que o benefício ele é concedido per capita, ou seja, por pessoa, para o servidor e para cada dependente cadastrado. Então, eu sou a servidora, eu recebo o auxílio referente a mim, eu tenho um cônjuge cadastrado como dependente, eu recebo mais o auxílio referente a esse meu cônjuge, eu tenho um filho ali cadastrado como dependente, eu recebo também por esse filho. Tá? Independe do número ali de dependentes que você tenha. Você tem dependentes elegíveis, você vai receber o valor de acordo com essa tabela aqui que eu mostrei. E esses valores que eu mostrei aqui na tabela, eles correspondem ao valor máximo que pode ser repassado para o servidor. Então, se o servidor ele tem um plano de saúde que é superior àquele valor ali repassado, que é a grande maioria dos casos que eu imagino, né? Ele vai receber o valor da assistência e vai custear, vai pagar o restante, a diferença. Agora, se ao contrário, o servidor ele tem um plano de saúde que é mais barato do que o valor custeado pela União, ele vai receber apenas o valor referente ao plano de saúde, ou seja, ele não vai receber o valor do auxílio integral, porque o valor que é repassado, ele é para custear somente mesmo o plano de saúde. E a partir de qual momento, né, eu posso começar a receber esses valores? O valor repassado pela União, ele terá a data base, a data da solicitação, que o servidor entrou lá e solicitou o ressarcimento, quando ele contrata um plano de forma individual, ou caso ele tenha aderido a um dos planos de saúde oferecidos pela instituição, terá como data base a data estabelecida no contrato ou no convênio. Bom, e agora como o valor desse benefício da assistência à saúde, ele é repassado ao servidor? Se o servidor ele faz adesão ali a um contrato ou um convênio firmado pela instituição, o valor referente à parte que a União tem que custear, em regra geral, é repassado direto pela operadora do plano de saúde. E daí o servidor só paga a diferença. Agora, se o servidor optou pelaquela modalidade de ressarcimento, que é quando ele contrata um plano de saúde de forma particular, ele vai receber o valor diretamente no seu contra-cheque. E o artigo 8º da IN 97 de 2022, ele fala que os valores referentes à mensalidade do plano de saúde, bem como a coparticipação, que é o valor ali que o servidor tem que custear de uma consulta, de um procedimento, enfim, eles poderão ser consignados direto em folha de pagamento. Ou seja, né, pode ser que o servidor ele tenha que custear a parte dele ali da mensalidade diretamente, daí paga ali um boleto, né? Ou pode ser que esses valores, tanto da mensalidade que o servidor paga mensalmente, quanto da coparticipação, pode ser que eles venham consignados em folha de pagamento. Então, depende do caso, do plano de saúde, do contrato, enfim. Bom, e a cobertura? Quais são os procedimentos, consultas, exames que estão cobertos pela assistência à saúde que a União oferece? Bom, vamos ler junto aqui o artigo 4º da IN 97, que fala o seguinte: os planos de assistência à saúde destinados aos beneficiários dos órgãos e entidades do CIPEC deverão contemplar, no mínimo, atendimento ambulatorial e internação hospitalar, com ou sem obstetrícia, realizados exclusivamente no país. Então, aqui no exterior não está incluído, né? Com acomodação padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva ou similar, quando necessária à internação hospitalar, para tratamento das doenças listadas na classificação tal da OMS. E aqui no parágrafo 1º fala o seguinte, que a cobertura definida ali no CAPT observará como padrão mínimo o constante das normas relativas ao rol de procedimentos e eventos em saúde editados pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, esse rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, ela define uma lista de consultas, exames, cirurgias,
etc., que os planos de saúde precisam contemplar, no mínimo, né? É o mínimo que eles têm que oferecer conforme cada tipo de plano. Se é um plano ambulatorial, são alguns procedimentos, consultas e exames que estão inclusos, se é um plano odontológico, se é um plano com internação ou não. Então, claro, ali o artigo, né, ele traz o mínimo que esses planos de saúde têm que ofertar e que o servidor deve receber, mas claro que o servidor pode contratar um plano de saúde melhor que ofereça uma assistência maior, né? E o parágrafo 4º aqui desse artigo também fala que os órgãos e entidades, é facultativo a eles, né, contratar um plano com cobertura odontológica. Ou seja, a instituição não é obrigada a fornecer um plano de saúde para o servidor que contemple cobertura odontológica. É uma faculdade, né? Sobre esse rol de procedimentos da ANS, eu vou deixar o link para vocês consultarem, caso queiram entender o que está colocado como padrão mínimo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que redireciona lá para a página da ANS, e também vou deixar o link de uma ferramenta desenvolvida pela própria ANS em que é possível consultar, checar ali, né, se o procedimento que você quer fazer, consulta, um exame, ele é coberto pelo seu plano de saúde. Agora, pessoal, que por fim eu quero trazer algumas dúvidas que podem surgir, são dúvidas bastante comuns em relação a essa questão do auxílio saúde. Algumas, inclusive, surgiram depois de um vídeo que eu já postei explicando sobre o plano de saúde aqui no canal. Primeiro, o servidor, ele pode aderir a um segundo plano de saúde se ele já for titular de um plano de saúde do órgão, já receber a assistência à saúde? Sim, ele pode aderir a um segundo plano de saúde, mas ele só vai receber o auxílio referente a um dos planos, ele não vai receber o auxílio duplicado. Ou seja, só é possível ter um cadastro de assistência à saúde por vez, né, em relação ao plano de saúde. Então, se o servidor ele quer de repente aderir a um novo plano, ele tem que solicitar o cancelamento do plano atual, esperar o deferimento para cadastrar a adesão de um novo plano de saúde. Se o servidor ele não for titular de um plano de saúde, mas for dependente de um plano de saúde do cônjuge, ele tem direito de solicitar o auxílio saúde? Não, pessoal, como eu já falei no início do vídeo, é um requisito básico para que o servidor solicite o ressarcimento que ele seja o titular do plano de saúde. E a outra dúvida que pode surgir também é se o servidor ele pode solicitar o ressarcimento apenas em relação aos seus dependentes. E não, o servidor ele precisa solicitar o ressarcimento para si, a sua inclusão como titular, para poder solicitar a inclusão dos dependentes. Existe aquela exceção que eu falei lá no início do vídeo, que até o servidor e os dependentes podem ser beneficiários de planos de saúde diferentes, desde que sejam dentro da mesma operadora, mas precisa obrigatoriamente que o servidor, que é o principal beneficiário, ele precisa ter plano de saúde cadastrado, ele precisa receber também o auxílio saúde para os dependentes poderem receber também. Bom, pessoal, acho que eu consegui trazer um vídeo bem amplo sobre essa questão da assistência à saúde suplementar do servidor público federal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos, curtirem este vídeo, até compartilhar, caso tenham outros colegas aí que tenham dúvidas sobre essa questão do plano de saúde. Pretendo agora trazer vídeos todos os sábados, então podem esperar aí que toda semana eu vou me esforçar para trazer vídeos novos aqui no canal. Obrigada por me acompanharem em mais este vídeo, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!